Então, estamos caminhando pelo panorama. E chegamos no livro de Daniel. Só uma dúvida aqui. Alguém já leu o livro de Daniel? Nossa, o livro todo de Daniel. Rapaz, bastante pessoas. Daniel tem algumas histórias interessantes. Vocês lembram delas? Quais são? Qual? A estátua. Daniel na cova dos leões. A fornalha. São histórias que todo mundo sabe, todo mundo lembra. Aprendemos desde a escola bíblica, né? Na turminha de criança, Daniel na cova dos leões. Tem música sobre isso, tem desenho sobre isso, a fornalha também. Mas o livro de Daniel é um livro importantíssimo, porque nós iremos ver que esse livro está dividido praticamente em duas partes. Uma parte onde nós vamos ver Daniel tendo essas visões, esses acontecimentos. E depois Daniel, lá no finalzinho, ele vai começar a falar sobre o futuro, sobre o que vai acontecer no fim do tempo. Mas deixe-me te falar um pouco, quem foi Daniel? Quem é Daniel? Ele foi um jovem exilado. Daniel foi um jovem judeu que foi levado cativo para a Babilônia durante o reinado do rei Nabucodonosor. E no livro nós vamos ver que a sua fé e o seu caráter o destacaram a tal ponto de o rei o convidar para que ele pudesse servir no palácio. Daniel também foi um servo leal. Ele serviu fielmente ao rei. E isso mesmo em meio às adversidades e desafios. Ele demonstrava sempre integridade e sabedoria. Mas Daniel também foi um profeta de Deus. Deus concedeu a Daniel visões e revelações proféticas, revelando o futuro e o propósito de Deus. E isso aqui para toda a humanidade. Nós vamos ver que o que Daniel viu afeta e nos encoraja até hoje. Então, Daniel foi um jovem exilado, um servo leal, um profeta de Deus. Daniel também foi um homem de fé. Foi um jovem que se destacou pela sua fé e integridade, ele se manteve firme em seus princípios, mesmo em meio a um ambiente pagão, onde pessoas não acreditavam em Deus. Ele também foi conselheiro real. Daniel foi levado à posição de poder no governo babilônico, servindo como conselheiro do rei, interpretando sonhos e visões proféticas. Olha quantas características de Daniel: um jovem exilado, um servo leal, um profeta de Deus, um homem de fé e um conselheiro real. Daniel tem muito a nos ensinar. Esse foi Daniel. Mas onde Daniel estava? E aqui para nós entendermos um pouquinho do contexto histórico e da época de Daniel. O período é no tempo do exílio babilônico. E ali tem um ano 586 a 539, e marcou uma época de profunda mudança para o povo de Israel. Então o povo sai em cativeiro babilônico, e é Daniel que está indo nesse tempo também. E o Império Babilônico era uma potência mundial que exercia grande influência sobre as nações, incluindo Israel. Naquela época se olhava para a Babilônia com temor, com medo. Se a Babilônia decidisse invadir algum lugar, provavelmente conseguiria. E assim, nesse exílio onde Daniel está, nesse Império Babilônico, que era uma potência mundial da época. E os hebreus, eles foram forçados a se adaptar a uma cultura e religião que testou a fé deles e a identidade. Lembra de uma história que vocês falaram aqui? Sadraque, Mesaque e Abidnego. O que é que foi proposto para eles? Que eles deveriam se curvar. E eles negam isso. Então você percebe que dentro da história de Daniel, os hebreus, o povo judeu, eles foram forçados a adorar outro Deus. E nesse forçado, né, eles foram testados. Porque alguns adoraram, outros não se curvaram. O livro de Daniel, ele se passa durante, como eu falei, o período do exílio babilônico, onde Israel foi levado ao cativeiro, e a Babilônia é um grande império. Daniel enfrentou uma série de provações, incluindo perseguição religiosa, mas manteve sua fé em Deus. Então, esse é um pouquinho do contexto histórico. E temos algumas visões no livro de Daniel.
Primeiro, Daniel tem algumas visões sobre o reino de Deus. Daniel também tem uma visão sobre 4 bestas e sobre o anjo Gabriel. Por exemplo, abre aí comigo, Daniel 6, 26 e 27. E olha que interessante o que Daniel está falando. Diz assim, Daniel 6, o 26, 27. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Isso aqui o rei falando, né? Porque ele é o Deus vivo, o que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro Persa. E aqui eu quero chamar uma coisa interessante para vocês. Nós vamos ver que Daniel fala sobre o reino. Aqui o rei está falando. Mas olha o detalhe que tem no versículo 6. Que esse reino não terá fim. A pergunta que surge é, então, será que é o reino da Babilônia? Sim ou não? Não, porque o da Babilônia já... Então, em todo o livro de Daniel, você vai ver essa expressão apontando para um reino que iria chegar e que não teria fim. E hoje, nós olhando para trás e lendo o livro de Daniel, entendemos que esse reino e essas visões que Daniel tem é acerca do reino de Deus. Quando Jesus vem, e lembra que já ouvimos muito falar disso, do já e o ainda não? Então, o reino de Deus já começou, mas ainda não está em sua completude, né? Não está completo. Então, Daniel tem a visão sobre o reino, no livro de Daniel fala sobre esse reino, mas Daniel também tem uma visão sobre 4 bestas, e olhe comigo, Daniel 7 agora, passa só um pouquinho aí, do 2 ao 7. Diz assim Daniel disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis, os 4 ventos do céu agitaram o grande mar. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas. Ele foi levantado da terra e posto em pé para que andasse como um homem, e foi dada a ele uma mente humana. A seguir apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhes diziam, levante-se e devore muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis que apareceu um outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Este animal tinha também 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu o 4º animal terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os seus pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. É bonita essa visão? Imagina você vendo um leopardo com asa, com dente. Rapaz, não é nada bonito, né? É interessante que hoje temos a inteligência artificial e algumas pessoas pegaram essas passagens e colocaram lá e criam uma imagem como Daniel está falando. E depois você pode pesquisar na internet e ver, você vai ver que não é nada bonito, né? Um leopardo com asa, com 10 cabeças, não é nada comum para a gente. Então, no livro de Daniel, não só fala sobre o reino, mas também tem essas visões sobre animais. E Daniel também tem uma outra visão sobre o anjo Gabriel. Caminha mais um pouquinho aí, Daniel 8, 15 e 16. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha aparência de um homem. Eu ouvi uma voz de um homem que vinha das margens do rio Ulai e que gritou assim, Gabriel, explique a visão a esse homem. Então, Daniel também tem aquela famosa que ele vê o anjo Gabriel. Então, dentro do livro de Daniel, você vai ver essas visões acerca do reino de Deus, acerca desses animais e acerca também do anjo Gabriel.
Então essas visões, por exemplo, sobre os impérios, Daniel teve visões sobre impérios poderosos, incluindo o Império Babilônico, Medo-Persa, Grego e Romano. Então Daniel viu esses impérios nas suas visões caindo, sendo destruído, e ele dava essas revelações para esse povo. Daniel também viu sobre o reino de Deus. Ele teve visões do reino eterno de Deus, e aqui esse reino eterno, que um dia governará toda a terra. E Daniel também viu sobre o tempo do fim. O livro de Daniel contém profecias sobre eventos que acontecerão nos últimos dias, incluindo a volta de Cristo. E aqui é como se fosse o panorama e o esboço do livro de Daniel com histórias. Olha, volta lá para o capítulo 1 comigo. Primeiro, Daniel é recrutado. E no capítulo 1 relata isso. Talvez na sua Bíblia aí tem um subtítulo em cima falando sobre a educação de Daniel, ou mostrando alguma qualidade de Daniel. E você pode ver aí, capítulo 1, versículo 1 diz assim: no ano terceiro do reinado de rei Joaquim, de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e situou, e o Senhor entregou nas mãos dele, Joaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovem, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábio, instruído, versado no conhecimento, e que fossem competentes para servir no palácio real, e que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao fim desse período passariam a servir o rei. Olha agora, presta atenção. Olha o que era exigido. Não era todo mundo que ia passar nisso, não. Percebe? A lista é bem rigorosa que o rei está exigindo. E aí, continuando, versículo 6. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. Então, quando nós vimos aquelas qualidades de Daniel, você percebe que isso ressaltava entre o povo que Daniel estava presente, a tal ponto do rei pedir uma lista bem exigente, onde ele estava recrutando esse povo que ele tinha dominado, né? Olha, pega alguns homens, mas não qualquer homem. Tem que ser de boa aparência, tem que ser versátil, tem que ter bom conhecimento, tem que ser instruído, sem defeito. Irmãos, era difícil alguém passar, né? E Daniel, entre esses outros, passou. Então, Daniel, no capítulo 1, é relatado que ele é recrutado. E vocês percebem, Daniel era alguém bem qualificado. E então, logo, no capítulo 2, nós temos o primeiro sonho do rei. Olha aí no capítulo 2 agora, versículo 1. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Ele lhes disse: eis o sonho. Tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei, em aramaico, que o rei viva eternamente. Conte o sonho e estes teus servos, e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus: uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados, e a casa de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, contem-me o sonho e a sua interpretação. Os caldeus responderam pela segunda vez: que o rei conte o sonho a estes teus servos, e nós lhe daremos a interpretação. O rei respondeu: bem, percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disser está resolvido. Isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença.
Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, contem-me o sonho e saberei que vocês podem me dar uma interpretação. E aqui, versículo 10. Os caldeus responderam na presença do rei: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago encantador, os caldeus. Isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que o possa revelar diante do rei, a não ser os caldeus, e estes não moram entre os mortais. Ao ouvir isso, o rei ficou tão furioso e irado que mandou matar todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe do guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei: por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei, para pedir que lhe desse tempo e que ele lhe revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa, explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu, sobre este mistério, sobre misericórdia ao Deus do céu, sobre este mistério e o fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos, com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus dos céus. E Daniel, então olha o que aconteceu. O rei teve um sonho, e ele chama todos os encantadores, sábios, e diz assim: agora você me revela. Então, se o rei chamou, já é um cargo de privilégio, né? E eles, cheios de si, nós vamos revelar o sonho para o Senhor. Só que o rei diz: olha, se vocês errarem aqui, vocês vão ser despedaçados. Então o decreto sai para matarem todos os sábios, todos os magos, incluindo Daniel e esses seus amigos que foram levados ao cativeiro. E aí temos esse primeiro relato do sonho. No capítulo 3 nós temos o relato da fornalha ardente. E essa é uma história que todo mundo conhece, lembra? Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles dão testemunhos de fé. E o que é que eles fazem? Eles não se curvam perante o quê? A estátua. E então o rei pega, bota eles numa fornalha, manda esquentar essa fornalha para que eles pudessem morrer. Seria mais ou menos um pouquinho do calor de Foz, um pouquinho aumentado, tá? É mais ou menos isso. Mas então aparece o que na fornalha? Uma outra pessoa. E eles estão lá e aquilo chama a atenção do rei, e então o rei manda tirar eles, e depois da fornalha é quando o rei decreta que todos agora devem adorar o rei, ao Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, ao Deus de Mesaque e o Deus de Abednego. Agora perceba o detalhe: a Babilônia, uma região pagã, vários deuses, essas pessoas estão dando testemunho de fé, e agora o Deus dele, o nosso Deus, está sendo exaltado. Mas, olhando, né, eu fiquei pensando, imagina você no lugar dessas pessoas. Uma visão romântica era que nós também não nos curvaríamos, e nós seríamos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas isso não é tão verdade, né? Porque quando aperta um pouquinho a unha, a gente já está fazendo aquilo que já estão quase negando, né? Perceba, dentro disso tudo, eles deram testemunho de fé. Eles cultuaram somente ao seu Deus, e Deus os honrou, os livrando da morte pela fornalha. E não só isso, mas agora o rei Nabucodonosor exalta e pede para que todos adorem ao Deus dessas pessoas. Olha no capítulo 4 agora, o rei Nabucodonosor, as pessoas que todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, isso ele falando, que a paz lhes seja multiplicada. Parece-me bem tornar conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais, e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino, mais uma vez a expressão, o seu reino é o quê? Eterno. E o seu domínio se estende de geração em geração. Então esse rei que antes tinha
pedido para o povo se curvar, agora muda o seu discurso perante o testemunho e o livramento de Deus. E agora ele pede para que todas as pessoas conheçam esse Deus. Temos um outro relato. Então, Nabucodonosor foi um rei que trouxe esse decreto, mas há um outro rei descrito no livro de Daniel. No capítulo 5, olha aí comigo, que é o rei Belsazar, neto de Daniel. E a diferença de Nabucodonosor com esse rei Belsazar, neto de Daniel, é que esse rei foi mau. E olha agora lá no versículo 26. Neto de Nabucodonosor. Então, quando eu falar Daniel, eu estou falando do outro nome, tá? Mas olha o versículo 25 primeiro. E o que está escrito é isto. Lembra da famosa passagem que se escreve na parede? E está escrito, né? Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido, entregue aos medos e aos persas. Então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, e que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço, e que proclamasse que passaria o seu terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Dario, o Medo, se ponderou do reino, quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Nabucodonosor vê os milagres do Senhor e pede para que o povo adore a esse Deus. Seu neto, Belsazar, caminha longe disso. E Deus vem e dá o decreto para ele. E logo depois, esse homem morre. E então chegamos no capítulo 6, onde tem a famosa narrativa de Daniel na toca dos leões. Então lembra que Daniel é enviado como castigo lá para essa toca dos leões. E seria bem provável, né? Vários leões famintos, Daniel entra, mais uma vez, esperando a morte dele. E de maneira milagrosa, o Senhor salva Daniel. Já viu aqueles desenhos que parece que Daniel está sentado, o leão está com a cabeça na perna dele, Daniel está brincando ali com a juba dele? Não sei se isso aconteceu, mas de alguma maneira milagrosa o Senhor guardou Daniel. E mais uma expressão do milagre de Deus, da proteção do Senhor sobre o seu povo. E por fim nós chegamos onde nós lemos o relato, né? Daniel tem o sonho desses 4 animais. Então o livro de Daniel é dividido nessa primeira parte com esses relatos: o recrutamento de Daniel, o sonho do rei, a fornalha, o rei Nabucodonosor, o rei Belsazar, a toca do leão e os sonhos de Daniel. E na segunda parte é onde nós iremos ver que Daniel agora, diante de tudo isso, deixa eu voltar aqui para vocês, perceba, vem rei e decreta que o povo deveria adorar a Deus. Passam-se gerações, vem outro rei e comete atrocidades. Parece que isso se repete até hoje, é ou não é? Reinos vêm, caem, e vem um e não, agora vamos fazer isso, e isso foi acontecendo ao longo do tempo. A pergunta que surge então para nós, qual que é diante disso? Quando isso terá um fim? Quando é que, por exemplo, a injustiça que fazem contra o povo de Deus terá um fim? Quando é que isso vai chegar a um fim? Porque se não tem um fim, um relato sobre isso, o que iria faltar é a esperança. Então, na segunda parte desse livro, nós iremos ver que Daniel traz esperança, relatando esse reino eterno, quando o reino de Deus irá perdurar e será estabelecido de uma vez por todas. Por exemplo, você já se sentiu injustiçado quando você viu várias notícias ruins no jornal ou em tantas outras coisas? É como se fosse a primeira parte, tanta coisa de ruim acontecendo. Mas quando nós lemos a segunda parte de Daniel, isso aquece o nosso coração e traz esperança. Por quê?
Porque Daniel nos encoraja a pensarmos e lembrarmos que nós estamos como peregrinos aqui, e que o reino de Deus ainda virá, do qual não terá injustiça, do qual esses sofrimentos e a dor não existirão mais. Então Daniel, agora nessa segunda parte, do capítulo 8 até o capítulo 12, ele vai falar sobre esse reino de Deus que está chegando, e ele fala também sobre o fim das coisas. Olha comigo lá o capítulo 12. Como é que está o título aí da sua Bíblia? O fim dos tempos. Nesse tempo, Daniel está falando sobre o fim. Se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. Lembra que nós passamos por 1 Coríntios, no capítulo 15, que é falado sobre a ressurreição? E olha o que Daniel está falando, exatamente aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 15, nesse último dia. Para uns será um dia terrível, para outros será um dia de alegria, e aqueles que dormem, eles ressuscitarão. Então Daniel, nessa segunda parte, está mostrando que para o povo de Deus, por mais que sejam momentos de tribulação, perseguição, mortes, o último dia, aquele grande dia para o povo de Deus, é um dia de esperança e um dia de alegria, porque ressuscitarão aqueles que dormem. E se nós chegarmos a morrer e o Senhor não voltar, estaremos nesse grande dia, onde nós veremos o nosso Senhor. Então Daniel, nessa segunda parte, ele fala sobre esse reino eterno de Deus. E deixe-me falar um pouquinho mais sobre esse reino eterno. Ele destaca que nesse reino eterno, a soberania de Deus e a promessa de um reino eterno de justiça e paz, que não terá fim. Lembra na primeira parte de Daniel, quem que livra os homens da fornalha ardente? Deus. Quem que livra Daniel da cova dos leões? Percebe uma ação soberana de Deus controlando a história? Deus coloca Daniel dentro do palácio. Eles dão testemunho, Deus de maneira milagrosa salva essas pessoas, mostrando Deus controlando a história, a sua soberania diante da história. E agora, nessa segunda parte, nós vemos uma esperança para o futuro. Então, esse reino eterno, que Deus está acima de tudo, Deus controla a história e os seus planos se cumprirão, independente das ações dos homens ou dos impérios. É por isso aqui, que nós não tememos império algum, não tememos qualquer império humano que se levante, porque se você tem uma Bíblia assim como eu, como é que o livro de Apocalipse termina? Que tudo vai ficar bem, que o Cordeiro venceu. Por isso que cremos que Deus controla e os seus planos se cumprirão, independente de qualquer coisa. Mas também, esse reino eterno de Deus nos traz uma esperança para o futuro. Daniel oferece esperança e encorajamento para os crentes, mesmo em tempo de tribulação e perseguição. Mesmo em tempo de dor, de lamento, de tristeza, nós podemos lembrar que no último dia, tudo, o povo de Deus vai ficar bem. Que o Senhor enxugará dos nossos olhos, lembra como fala Apocalipse? Todas as lágrimas. Que o último dia é um tempo de esperança para o povo de Deus. E esse reino eterno, essa promessa, é um reino de justiça e paz. Lembra quando você vê no jornal tanta injustiça? Guerras para um lado e guerras para o outro, isso perturba o seu coração? Lembre-se que no reino de Deus, desfrutaremos de justiça e paz. Lembre-se que este reino está caracterizado por uma justiça divina, pela paz e a presença gloriosa de Deus. Isso nos traz esperança para aqueles que aguardam a volta de Cristo e a realização do seu reino.
Daniel, na segunda parte do seu livro, enfatiza isso, e isso serve de encorajamento e consolo para nós. Precisamos aguardar de maneira esperançosa a volta de Cristo. Paulo, em 1 Coríntios e tantas outras cartas ali no Novo Testamento, os discípulos viviam como se Cristo fosse voltar, talvez semana que vem, ou mês que vem. E por que isso? Porque isso é a esperança do nosso coração. Por mais que cuidamos desse mundo, que nos importamos com ele, sabemos que, como Pedro diz, nós estamos como peregrino. E chegará o dia que a nova Jerusalém descerá do céu, e então Deus restaurará toda a terra. E desfrutaremos então de justiça e paz no reino de Deus. Olhando para todo esse livro, as ideias centrais, os temas centrais, a soberania de Deus sobre a história. Vemos Deus controlando a história, guiando a história, para que aconteça assim como Ele decretou e determinou. Vemos também a fidelidade de Deus com o seu povo, o salvando de maneira milagrosa, livrando homens de uma fornalha ardente, livrando Daniel da cova dos leões. Mas também vemos o reino de Cristo como o clímax, o ponto máximo da história. Então nós estamos caminhando para aquilo que desfrutaremos um dia. E é isso que Daniel está dizendo. Olha, aconteceu tudo isso, perseguição, perturbações, mas nós estamos caminhando para o clímax da história, quando o reino eterno vai vir. E então nós vamos desfrutar de tudo isso. Então nós, nesse reino eterno, onde Cristo, por meio de Cristo veio, e deixe-me olhar um pouquinho com vocês, Cristo como esse rei soberano e eterno. Lembra? Deus é soberano sobre a história. Mas olha lá, Daniel 2, versículo 44. Volta um pouquinho. Olha o que Daniel diz. O que o livro de Daniel diz. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Sabemos que Cristo é esse rei soberano e que governará esse reino que é eterno. Então, quando Daniel fala sobre esse reino eterno, nós podemos olhar para Cristo sendo esse rei e tendo esse domínio sobre esse reino eterno. Não só isso, mas Cristo como juiz dos reinos. Olha Daniel 5 agora, 25, 28. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele, por um tempo e tempos e metade de um tempo. Mas depois será instalada a sessão do tribunal, para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. Daniel está falando que chegará um dia que esse juiz vai vir. Agora adianta a sua Bíblia, lá para João. Como? Eu li errado, desculpa aí. Bom, é para ver se vocês estão atentos, tá? É Daniel 7, desculpa. Daniel 7, 25 e o 26. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues na mão dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas depois será instalada a sessão do tribunal, para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. Daniel também fala sobre essa questão do tribunal, do juízo. Agora caminha lá em João, capítulo 5.
João 5:22. E olha o que João fala acerca de Cristo. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento a quem? Ao Filho. Então, quando Daniel fala que terá um tribunal, que um juiz virá e vai julgar tudo, nós podemos ter a certeza que quem será esse que julgará todas as coisas? Cristo. Cristo é aquele que vai ser o juiz. E diante desse juiz, não tem poupança que possa o corromper. Não tem poder humano que possa o subornar. Diante desse juiz não tem isso. Diante desse juiz, ele conhece nossas mazelas e fraquezas. Lembra do Sermão do Monte? Quando Jesus fala que são bem-aventurados os pobres de espírito. Chegarão aqueles que são pobres de espírito diante dele, como foi pregado aqui também, aqueles que reconhecem as suas falhas. E por causa do sacrifício desse justo juiz, os redimidos serão absolvidos. Então Jesus chegará o dia que ele julgará a todos, uns para condenação e outros os absolvendo dos seus pecados. Mas há uma outra expressão no livro de Daniel, e essa é bem conhecida no Novo Testamento. Em Daniel 7, se você está em João, fica aí, eu vou ler para você aqui. 7, o 13 e o 14, vai dizer assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Agora olha essa expressão que surge. Cristo como filho do homem. Daniel está dizendo que naquele dia vai vir alguém como um filho do homem. Agora olha lá em Marcos 14. Marcos 14, o versículo 61. Lembra, Jesus foi interrogado várias vezes. E aqui mais uma vez eles interrogam Jesus. Olha o que diz o versículo 61. Jesus, porém, guardou o silêncio. Vamos ler o 60 para vocês entenderem melhor. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou o silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E olha a resposta de Jesus: eu sou, e vocês verão, quem? O Filho do Homem, sentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo com as nuvens do céu. Eu pergunto, há semelhança ou não? Daniel disse que chegará um dia que esse Filho do Homem virá nas nuvens, e agora Jesus está respondendo para esse sumo sacerdote: olha, eu sou o Filho do Homem. Agora imagine, quando Jesus falou isso, eles lembraram do quê? Das profecias de Daniel. Por isso que eles se enfureceram tanto. Eles sabiam que Jesus estava dizendo que ele era o Messias, era aquele que viria julgar. Então, há essa expressão também no livro de Daniel, que Jesus usa dela para mostrar que ele é o Cristo, o Filho de Deus. E aqui tem uma outra afirmação. Cristo, nós lemos Daniel 12, do 1 ao 3, mostrando esse grande final. E nós podemos, por meio de Cristo também, saber que por meio dele, esse vencedor, esse final, irá acontecer. E Deus irá ressuscitar todos aqueles que dormem. E nós estaremos agora desfrutando do reino de Deus, com um corpo glorificado, né? Acabou a dor nas pernas, acabou a dor na junta, nas costas, acabou toda a doença, acabou toda a dor,
todo sofrimento, acabou toda lágrima. O final para o povo de Deus é um final vencedor. É por isso que nós podemos nos alegrar ao lermos o final de Daniel, que aponta para esse final glorioso. Em resumo, dentro olhando para Cristo, Daniel nos encoraja a olhar para Cristo como o centro da nossa esperança em meio ao mundo de reinos transitórios e perseguições. E deixe-me te chamar a atenção aqui. Talvez muitas vezes a nossa esperança caminha por isso, e somos tentados a colocar ela em reinos transitórios, em pessoas, em talvez probabilidades de que vai acabar com a dor, com o sofrimento. Mas deixe-me te dizer, isso aqui só acontecerá por meio de Cristo. Então a nossa esperança e o nosso olhar precisa estar voltado para Cristo, mesmo em meio a esses reinos transitórios e essas perseguições. Ele é o Rei eterno, o juiz final, e as suas promessas nos sustentam até o dia que o seu reino será plenamente estabelecido. Então nós vemos Deus que é soberano guiando toda a história. Pessoas como Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. E Daniel olha para tudo isso e, provavelmente perturbado, começa a falar sobre esse final dos tempos. E ao falar desses finais dos tempos, ele não sabia de Cristo ainda. Nós podemos olhar para esse final do tempo por meio do sacrifício de Cristo e saber, reinos virão e cairão. Porque eu pergunto a vocês, cadê a Babilônia? Cadê o Império Egípcio, que escravizou o povo de Deus? A grande Roma, que matou tantos cristãos? Onde é que eles estão? Nos livros de história. Mas se eu perguntar a vocês, como é que está a igreja do Senhor? Como é que está o povo de Deus? Lembra, não sei se 1 domingo ou 2 domingos atrás, minha memória é ruim, vocês vão ver, batizamos pessoas aqui na igreja. O reino de Deus está crescendo. Isso foi na nossa igreja, ao redor do mundo foram várias. Percebe? Esses impérios caíram. E outros que surgirem, irão cair. Mas o povo de Deus e a sua igreja cresce. E essa não terá fim. Porque por meio de Cristo é Ele que aguarda. É Ele que cuida dela.